Ei, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Tiago Benedetti para mais uma aula nossa sobre aprendizagem consciente. E nessa aula eu queria mostrar umas anotações minhas e mostrar que no fim das contas as minhas anotações elas não são bonitinhas. Eu quero te mostrar isso aqui por quê? Porque eu também faço anotações, claro, mais estéticas, né? Isso aqui é um livro que eu estou escrevendo à mão e tentando fazer ele mais organizadinho. Deixa eu até ampliar aqui. E o que acontece? Às vezes eu mostro essas anotações em rede social e esses dias uma aluna minha reclamou assim. Ela falou: Tiago, eu não faço anotações porque as minhas anotações elas não são bonitinhas, que nem as suas e que nem o pessoal que fica postando em rede social. Só que o que acontece, né? Quando você faz anotações, o objetivo de uma anotação não é fazer um negócio assim bonitinho para você sair por aí postando em rede social. Isso aqui não é esse o ponto. Ó, deixa eu mostrar aqui. As minhas anotações pessoais, elas são assim, ó. As anotações que eu uso mesmo, assim, para estudar as minhas coisas, que são só para mim, né? Que eu não fico mostrando em rede social. As minhas anotações pessoais, elas não são bonitinhas. Elas são, assim, esquematizadas, mas não necessariamente estéticas, certo? E eu queria mostrar isso por quê? Deixa eu arrumar aqui a bagunça. Porque é importante que você entenda, estudante, que a tua anotação, né, quando a gente faz assim, deixa eu aproximar de novo aqui. É importante você entender que as suas anotações, quando a gente trabalha com elas, elas vão servir para quê? Né? Para que eu faço anotações? Por que eu insisto tanto em que você, estudante, quando você acompanha uma aula, quando você lê um livro, quando você faz questões, por que eu insisto tanto que é importante você, de alguma forma, deixar uma anotação? Por que é importante fazer isso? Né? Eu entendo que a anotação é uma etapa importante da aprendizagem, por isso que eu insisto tanto. Então, qual é a grande coisa aqui? Quando você faz anotações, né, uma anotação, ela tem como premissa fazer o quê? Ela tem como premissa registrar, para começar, alguma coisa. Então, imagina só, se você está assistindo uma aula, o meu objetivo de assistir uma aula é nunca mais ter que assistir essa aula de novo. Se eu estou lendo um livro, eu nunca mais quero ler aquele livro de novo. Então, eu vou fazer anotação para quê? Para registrar aquele momento, para registrar aquele esforço. Então, se eu vi uma aula e registrei ela por uma anotação, pronto, eu eternizei. Então, o que significa registrar? Significa eternizar aquele esforço. Então, eu faço anotações para nunca mais ter que fazer aquele esforço de assistir aquela aula, de ler aquele livro. Então, esse é um primeiro ponto. E qual é a premissa de verdade da anotação? Uma anotação não serve necessariamente para ser estética e bonitinha. Né? O objetivo da anotação, além de fazer o registro daquele momento, é fazer um registro o quê? Um registro com organização. O que significa organização? Organização significa dividir e ordenar um conhecimento. Então, quando eu tenho lá uma anotação, por exemplo, em forma de tópicos, ou em forma de mapa mental, ou em forma de síntese, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um conhecimento, então é uma anotação de um conhecimento, estou registrando aquilo e organizando aquilo. De que forma? Dividindo aquele conhecimento em itens e ordenando aquilo numa sequência, certo? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma anotação de uma aula sobre evolução, eu vou escrever na minha anotação que evolução, para identificar, e vou dizer lá que no primeiro item o professor de evolução, o professor de biologia deu aula de evolução e falou sobre, sei lá, sobre as evidências da evolução. E aí ele falou dessa e dessa evidência. Aí depois ele falou sobre as teorias da evolução. Aí ele falou, por exemplo, do Lamarck. E do Lamarck ele falou disso e disso. E assim vai indo. Então, o que eu estou fazendo com a minha anotação? Eu estou organizando aquele conhecimento, dividindo ele em setores e ordenando ele numa sequência lógica. E é isso, certo? Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo junto disso? Eu estou melhorando o processo de codificação de um conhecimento.
O que é codificação de um conhecimento? É você pegar uma informação complexa e, através de algum recurso, através de um esforço, tornar essa informação um pouco mais simplificada. Por que eu faria isso? O que eu ganho fazendo isso? Quando eu pego uma informação complexa e simplifico ela por anotações divididas e ordenadas, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando essa complexidade e estou superando a barreira da compreensão e dando o que para essa informação? Eu estou dando sentido. Então, quando eu faço anotações, eu estou ajudando o meu cérebro a codificar uma informação complexa, fazendo essa informação complexa se tornar mais simples. Para quê? Para que ela tenha sentido. Se ela fizer sentido, eu posso fazer também com que essa informação tenha significado. E aí pronto. Se isso acontecer, o processo de aprendizagem começa a acontecer com maior qualidade. Ele começa a grudar no meu cérebro, certo? Então, qual é o objetivo de uma anotação? É você pegar essa informação, dividir e ordenar ela para ajudar na codificação de um conhecimento. E para isso, basta você fazer um monte de rabisco, desde que seja organizado, onde a informação esteja dividida e ordenada de alguma forma, certo? E isso não necessariamente precisa ser bonitinho, certo? Isso precisa ser o quê? Só organizado. Isso precisa servir para conversar com o teu cérebro. Então, quando eu faço anotações, eu codifico essa informação e facilito a minha vida. Além disso, vamos botar aqui como um extra, fazer anotações do jeito certo, no momento certo, com a técnica certa, te ajuda também a fazer o quê? Te ajuda também a aliviar e melhorar o trabalho da sua memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? Memória de trabalho, a gente também chama de memória operacional. É a memória que você usa para pensar em tempo real. Então, imagina que a memória de trabalho, vamos chamar de MT aqui. Essa memória de trabalho é a memória que você usa, certo? Na realidade, no tempo presente, para quê? Para receber uma informação. Então, digamos que você está assistindo uma aula. Então, as informações que você está pegando nessa aula, captando nessa aula, essas informações, elas precisam ser cruzadas, né, com a sua memória de curto prazo, para você ir lembrando. Digamos que você está assistindo uma aula de 40 minutos. Então, a memória de curto prazo precisa estar ali, ativa, né, para lembrar do que foi que eu vi há 10 minutos atrás, há 15 minutos atrás, há 20 minutos atrás. E a tua memória de trabalho fica fazendo uma conexão entre as informações captadas, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela guarda aquilo que você já sabe, né? Então, a tua memória de trabalho fica fazendo o quê? Ela fica saltando daqui para cá. Então, a memória de trabalho pega as informações, cruza com as memórias de longo prazo, devolve para o curto prazo, que volta para o longo prazo e fica nisso. É assim que você pensa, certo? Então, o processo de pensamento, ele causa aí uma espécie de carga mental, né? E quando você acompanha uma aula, faz o estudo por leitura, e você mantém tudo só na memória, sem usar o papel, sem usar a escrita para materializar o teu pensamento, isso tudo sobrecarrega muitas vezes a tua memória de trabalho. Então, quando essa tua memória de trabalho está sobrecarregada, é tipo um celular cheio de aplicativo aberto. É tipo um computador usando um monte de softwares pesados funcionando tudo ao mesmo tempo. Começa a travar, certo? Então, quando o teu celular começa a travar, a memória de trabalho do celular está sobrecarregada. Quando o teu computador começa a travar, começa a dar tilt, começa a ficar lento, a memória de trabalho dele está sobrecarregada. Então, quando a gente faz anotações, a anotação serve para quê? Para aliviar a tua memória de trabalho. Porque aí você cria lá uma estrutura de pensamento que não está só no teu cérebro, está aqui no papel. E aí, o que a escrita faz por você? A escrita, ela materializa o seu pensamento. Então, repara, ó, eu estou pensando aqui com você. E quando eu estou escrevendo o meu pensamento, eu estou materializando ele
estou registrando isso, organizando isso, esquematizando isso, e dessa forma, com essa anotação aqui, eu estou aliviando a minha memória de trabalho e a sua que está aqui me ouvindo. Imagina que eu tivesse, imagina se eu tivesse te dando essa aula aqui sem escrever nada, só falando. Você ia ter um monte de informaçõezinhas pipocando aí no cérebro e talvez algumas já estivessem se perdendo. Aqui não. Podendo olhar para isso aqui o tempo todo enquanto eu falo, fica mais fácil acompanhar o pensamento, porque a minha memória de trabalho, ela está aqui sem sobrecarga, provavelmente, certo? Então, estudante, é isso. Nas suas anotações, preocupe-se no quê? Preocupe-se com o quê? Em pegar uma informação e estruturar ela de alguma forma. Então, por exemplo, aqui eu estou falando sobre comportamento humano. Para o meu cérebro entender isso, eu precisei escrever um negócio e daqui puxar umas informações, para depois pegar essa informação e reorganizar ela, para depois chegar aqui no outro esquema. Então, repara, eu estou usando aqui tópicos, esquemas, mapa mental, tudinho, certo? Tudo misturado. E isso aqui não é necessariamente uma anotação esteticamente bonitinha, mas é uma anotação que funciona, porque ela está estruturada e organizada. Quando eu pego aqui, por exemplo, deixa eu ampliar de novo. Quando eu pego aqui um caderno meu, com essas informações já esteticamente organizadas, deixa eu pegar uma aqui mais simplesinha. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo a mesma premissa. Eu peguei aqui, peguei esse conteúdo, organizei, registrei para nunca mais ter que voltar para o original e por aqui eu fiz as minhas considerações, fiz os meus registros, estruturei tudinho e isso me ajuda, né, a reter esse conteúdo, a voltar nesse conteúdo, a consultar esse conteúdo, a trabalhar esse conteúdo de outras formas. Nesse caso eu fiz estético por quê? Porque isso aqui eu vou mostrar para alguém, que isso aqui eu vou usar para rede social, só por isso, certo? Mas eu poderia ter feito isso aqui numa folhinha branca, tranquila, com caneta preta e vermelha e pronto, sem fazer nada estético. E aí, fazendo isso, eu não teria perdido nada, tá bom? Porque, de novo, o importante da informação, a beleza dela, né, vamos chamar de boniteza da informação, ela está onde? Ela está na estrutura e não nas canetinhas coloridas que você tem, tá bom? Então, isso aqui é só um vídeo para aliviar você que talvez não consegue caprichar tanto aí na estética das anotações. E eu estou aqui para te dizer que você nem precisa fazer isso, tá? As tuas anotações, elas não precisam ser bonitinhas. A beleza da anotação está onde? Na estrutura e no sentido que ela cria para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê por aí numa próxima aula.